Bem, vamos relembrar alguns tópicos de conjunto importantes para a nossa leitura, para o nosso conhecimento e para a solução de problemas. Eu tenho aqui um conjunto A que eu representei na forma de diagrama e um conjunto B representado dessa forma também. O conjunto A, como nós podemos ver, ele tem os elementos x e y, e o conjunto B tem os elementos y e z. Quando a gente tiver que fazer a relação entre um elemento e um conjunto, essa relação vai ser feita com essa palavra pertence. Essa frase x pertence ao conjunto A, ela é equivalente em matemática a escrever x, esse ezinho que representa pertence, e o conjunto A. Então, x pertence a A. Matematicamente, é assim que a gente representa. Se nós tivermos que dizer que um elemento, por exemplo, o elemento z não pertence ao conjunto A, eu represento essa sentença matematicamente dessa forma: z, coloco o ezinho de pertence e risco ele. Esse riscado quer dizer não pertence ao conjunto A. Então essa frase matemática me diz: z não pertence ao conjunto A. Bem, visualmente é mais agradável trabalhar com diagramas, né? E para resolver problemas também, como nós vamos ver daqui a pouco, é bem melhor representar conjuntos através de diagramas. Vamos observar essa área verde que nós temos aqui. Essa área verde, ela representa a parte do conjunto A que a gente vai chamar de somente A. Essa parte somente A a gente representa por A menos B. Por que somente A? Porque nós temos uma parte aqui que é referente ao elemento y, que faz parte ao mesmo tempo de A e de B. Este y e essa região que está pintada de cinza é a região de interseção. Interseção entre A e B. E a gente representa esse fato dessa forma: A interseção B. E a leitura que a gente faz na linguagem corrente é A e B. Essa região cinza é a região que tem os elementos de A e de B. A região verde é a região que tem elementos apenas de A, somente de A. E a região em amarelo é a região que tem elementos somente de B. Essa região pode ser representada matematicamente como B menos A. Bem, é interessante que a gente saiba representar isso de uma outra forma. A interseção entre os dois conjuntos, como nós já vimos, é o elemento y. Conjuntos que têm um único elemento são chamados de conjuntos unitários. Então, a interseção ela é a parte comum aos dois conjuntos. É aquele elemento que está ao mesmo tempo no conjunto A e no conjunto B. Portanto, a interseção entre A e B é o elemento y. A união é reunir todos os elementos de A e B, com um detalhe: quando a gente reunir os elementos de A e B, a gente não pode repetir elementos. Por isso está aqui a união de A e B pegou x, y e z. Note que o y só se representa uma vez, né? Se nós fôssemos pegar aqui o conjunto A, x e y, e reunir com os elementos do conjunto B, y e z, nós poderíamos inadvertidamente
representar o y nesta união duas vezes, mas nós temos que ter em mente que nós não podemos ter elemento repetido num conjunto, ok? Num conjunto desse tipo. Esse tipo aqui é um conjunto não ordenado. Mais para frente a gente vai ver o que é um conjunto ordenado e lá a gente pode repetir elementos sem problema. Bem, então nós temos aqui a operação de união, nós temos a operação de interseção e aqui a operação de diferença, né, que foi apresentada aqui na forma de diagrama. E aqui a gente tem uma equação referente ao número de elementos da união desses dois conjuntos A e B. A leitura que a gente faz aqui é número de elementos de A união B é igual a número de elementos de A mais número de elementos de B menos número de elementos da interseção. Vamos entender essa equação aqui. Quando a gente pega número de elementos de A, o número de elementos de A vai ter todo o conjunto A. Ou seja, eu pego dois elementos, para esse exemplo aqui, dois elementos, mais número de elementos de B, eu pego novamente, eu tenho dois elementos. Então, até o momento, 2 mais 2, 4. Observe que quando a gente pegou o número de elementos de A, nós pegamos y uma vez. Quando pegamos o B, pegamos y novamente. Por isso, a gente tem que descartar, diminuir uma interseção, para que a gente fique com 2 mais 2 menos 1, resultando em 3, que é a quantidade de elementos da união. Bem, vamos resolver um problema para a gente ver como atacar esse tipo de situação na prática. Temos aqui o seguinte problema. Um professor de língua portuguesa sugeriu em uma sala de aula a leitura dos livros Helena, de Machado de Assis, e Iracema, de José de Alencar. 20 alunos leram Helena, 15 leram só Iracema, 10 leram os dois livros e 15 não leram nenhum dos livros. E aqui ele pergunta quantos alunos leram Iracema, quantos alunos leram Helena, só Helena, e qual é o número de alunos nessa sala. Bem, da leitura do problema, a gente vai montar aqui, a partir de agora, dois diagramas desses conjuntos. Um dos conjuntos eu vou chamar de H, de Helena. O outro conjunto eu vou chamar de I, de Iracema. E a técnica aqui, guardem isso é muito importante. A gente sempre vai começar a preencher pela interseção. Sempre iniciar o preenchimento desses espaços pela interseção. Essa região que eu estou passando o cursor aqui é a interseção. Então, esta região primeira aqui é somente Helena. Esta região aqui é interseção, ou seja, Helena e Iracema. E essa terceira região é somente Iracema. Então, vamos preencher primeiramente a interseção. Vamos buscar essa informação aqui no texto. 10 leram os dois livros. Então, a gente coloca essa informação 10 aqui na interseção. 10. Agora nós vamos completar as outras regiões com o resto das informações. Então, nós temos 20 alunos leram Helena. Então, nós temos já 10 aqui dentro do conjunto Helena. Como são 20, está faltando 10. Então, a gente coloca 10 aqui. 10 aqui em Helena. 15 leram só Iracema. Qual a palavra só aqui?
Só Iracema é essa região aqui. Então, 15 nesta região. Dez leram os 2 livros, já completamos. 15 não leram nenhum deles, ou seja, a gente tem que colocar um outro conjunto aqui fora, referente, vou colocar assim, N-til, vai representar para mim não, tá? Que não leram, são esses 15. Esses 15 eu coloco aqui, em não leram. 15 não leram nenhum dos livros. E vamos então responder as perguntas. Quantos alunos leram Iracema? Iracema temos 15 e temos 10. 10 mais 15, 25. Então aqui nós temos 25 como resposta. Quantos alunos leram só Helena? Só Helena são esses 10 aqui. Somente Helena. Então, resposta 10. Qual é o número de alunos nessa sala? O número de alunos nessa sala é a soma de todos esses valores, né? Então, nós temos a soma 10 mais 10 mais 15 mais 15. Isso dá quanto? Eu vou fazer isso de trás para frente que fica mais fácil. 15 mais 15, 30, 40, 50. O total, então, deu 50. Essa é a resposta do último item. 50 alunos. É o número total de alunos dessa sala. Bem, muito fácil, né? Vamos resolver mais um que tem um grau de dificuldade maior. Ele diz o seguinte: um hospital está avaliando os resultados de um tratamento com 50 pacientes que apresentam dor de cabeça ou náusea. Se 40 deles sentiram dor na cabeça e 35 sentiram náusea, quantos pacientes apresentam os 2 sintomas? Bem, do mesmo jeito a gente vai montar aqui, desenhar aqui 2 diagramas. E esses 2 diagramas, eles vão receber os nomes da seguinte forma. Um deles, dor de cabeça, dor na cabeça. E o outro, náusea. Coloquei abreviado aqui, D e N. Vamos preencher a interseção primeiro. Qual é a interseção? A interseção é sentir dor de cabeça e náusea. Sentir as 2 coisas. E nós, na leitura, percebemos que é exatamente isso que se quer no problema. Então, como isso é a nossa incógnita, eu chamo de X. Eu não sei quanto é esse valor dessa interseção. E agora nós vamos completar os espaços que faltam. Bem, quantos são aqueles que estão com dor de cabeça? Dos 50 pacientes, 40 estão com dor na cabeça. Então, 40 é o total que está com dor de cabeça, incluindo este X aqui. Então, aqui, somente dor de cabeça, eu tenho 40 menos o X. Certo? Agora, náuseas. Náuseas tem 35 com náusea. Então, náusea é tudo isso aqui. Como são 35, eu quero somente náusea agora. Então, eu coloco 35 menos X. E agora,
nós vamos envolver esse dado que ainda não foi usado, que é o total de pacientes. Total de pacientes que está sendo atendido nesse tratamento, né? Total de pacientes, então, vai ser a soma desses três valores. E esses três valores somados vão dar uma equação de primeiro grau. 40 menos x mais a interseção é x mais 35 menos x. Isso tem que ser igual aos 50 pacientes, que é o total de pacientes atendidos. Então, 40 menos x é o pessoal que está com dor de cabeça apenas. X é o pessoal que está com os dois problemas, dor de cabeça e náuseas. E 35 menos x é o pessoal que está apenas com náusea. Somando todo esse povo, tem que dar 50, tem que totalizar os 50 pacientes que estão sendo atendidos. Vamos fazer o seguinte aqui, então. Na hora de resolver isso, a gente percebe que menos x pode cortar com x. E isso, então, me sobra, a partir de agora, 40 mais 35 me dá 75. 75 menos x igual a 50. Bem, como eu vou resolver isso? Eu vou passar menos x para o segundo membro e vou passar 50 para o primeiro membro. Isso é equivalente a somar x no primeiro membro e subtrair, melhor dizendo, somar x no primeiro e no segundo membro e subtrair 50 no segundo e no primeiro membro. Isso é equivalente a transpor o menos x, ele passa para o segundo membro com o mais x, e os 50 eu transponho ele para o primeiro membro com o menos 50. Então ficamos assim, 75 menos 50 igual a x. 75 menos 50 é 25. E isso é a resposta do meu problema. Eu tenho então que 25 é exatamente o que eu procurava, o valor de x, que é a quantidade de pessoas que está apresentando os dois sintomas. Então observem, a gente representa a interseção por essa região aqui intermediária, e é ela que nós devemos preencher primeiro. No primeiro problema eu tinha esse valor, então eu fui só completando o resto, fazendo contas de subtração que são muito fáceis, né? Esse problema aqui ele é um pouquinho mais difícil porque eu não tenho a interseção, e é a interseção que eu tenho que preencher primeiro. Então, como eu não tenho a interseção, eu coloco aqui a incógnita. Eu chamei essa incógnita de x e também completei com subtração as outras duas regiões, certo? Então, é isso.